Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com a juíza do trabalho, Maria Beatriz Vieira Gubert, sobre as relações de trabalho na indústria têxtil. Juíza Maria Beatriz, eu gostaria que a senhora acompanhasse agora 2 depoimentos que foram gravados em 2008 para a série Justiça em Movimento, que também é produzida pelo Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. O primeiro depoimento é do médico do trabalho Valdir Testoni e o segundo é de Vivian Bertoldi, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Têxtil de Blumenau. Vamos acompanhar? Vamos. A causa da depressão é isso ali, é a cobrança que eles têm e aquele ritmo acelerado, alucinante deles, que não tem, é muito cansativo, então quase não tem lazer. Eles têm outra atividade, como falei, estuda e trabalha. Então ele não pode extravasar as angústias deles, talvez, e isso ali vai levando à depressão. E hoje é o carro-chefe de doença, acho que pelo INSS, a maior causa de afastamento do serviço é a depressão. Pegar uma trabalhadora em si para servir de lição, né, para as outras, colocar ela no meio da sala, reunir todas ao seu redor e começar a xingar ela no meio da sala, dizendo que ela é uma porca, que ela é uma relaxada, que como é que ela não entende como é que o marido consegue continuar junto com essa esposa, se ela é uma pessoa relaxada, uma pessoa porca, uma pessoa que não merece estar dentro do local de trabalho. Bem, diante dos depoimentos, tem que vir a pergunta naturalmente, o assédio moral é mesmo uma realidade nas empresas do setor têxtil aí da região onde a senhora atua, ou a senhora acredita que se tratar de casos isolados? Se é uma realidade, bom, a gente tem, como eu já havia mencionado no bloco anterior, muitas ações que lidam com essa questão do assédio moral. Muitas têm procedência, muitas, eu não diria muitas, mas assim, eu acho que grande parte não tem procedência, não tem acolhimento. Mas a gente sabe que em função das exigências, do cumprimento de metas, da competitividade do setor, como a gente já abordou aqui, hoje em dia Blumenau lida diretamente com a China, né, na competição, então a gente sabe que realmente há uma cobrança maior e há empregados que se sentem mais intimidados com essa cobrança e que entendem isso como assédio moral. A gente vê casos configurados de assédio moral, né, de tratamento desumano, como a própria presidente do sindicato ali mencionou, mas são raros. Os casos que a gente mais lida diariamente, que dizem respeito ao assédio moral, a meu ver, e com base na minha experiência em Blumenau, são casos típicos de desentendimentos entre encarregados e empregados, que não chegam a arredondar num assédio moral verdadeiramente dito. E aí, às vezes, isso é levado para o campo pessoal. Sim, a gente nota, eu tive um caso mesmo, ilustrando, né, funcionário de uma grande empresa da região, de um encarregado que ainda trabalhava e da reclamante que também ainda trabalhava, que se sentia muito incomodada com as perguntas do plano pessoal, de como é que ela estava, como é que estava a vida em casa, e a gente via no contexto, eu verifiquei no contexto probatório, depois de ouvir as próprias testemunhas dela, que na realidade este encarregado era muito preocupado com a situação das suas empregadas, das suas subordinadas. Não era uma afronta, ele não tensionava invadir a intimidade ou o campo pessoal, não. Ao contrário, ele tentava auxiliar as empregadas que estavam faltando muito, e ela interpretou como uma violação à intimidade dela pessoal, porque era uma pessoa do Oeste, né, que tinha uma realidade completamente distinta daquela realidade vivenciada em Blumenau. Justamente isso também muda muito de pessoa para pessoa. Umas são mais sensíveis, mais suscetíveis do que outras. Por isso que a análise do assédio moral, a gente tem que ter em conta isso, a gente estuda bastante no direito, é o padrão do homem médio que a gente fala, né? Porque uns são mais suscetíveis a se sentir ofendidos e outros menos. Principalmente no chão de fábrica, como a gente chama. A gente sabe que as brincadeiras são diferentes, a conotação é diferente do que levada numa outra realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na aferição da prova. Eu gosto muito de ouvir o trabalhador, de ver exatamente o que se passou e gosto muito de ouvir a visão da empresa e das testemunhas para que a gente tenha um contexto probatório real. Bem, a senhora falou agora da sua experiência e como a senhora conduz, né, esse tipo de investigação, de averiguação. E justamente eu agora estou perguntando para a senhora como é que a Justiça do Trabalho deve lidar em geral com esse tipo de problema. Não seria deferindo indenizações, mas também tem esse problema
da diferença entre as pessoas, né? Sim. Às vezes alguém se sente melindrado, ofendido, invadido, né? Assediado, e outros Não. na mesma circunstância nem tanto. Como é que é essa questão de lidar com esse problema? Eu acho que, como tudo de um direito, é a razoabilidade. O princípio da razoabilidade, para mim, é um dos princípios mais interessantes que tem no direito. Mas precisa entender um pouco da alma humana também, né? Sim, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? Eu brinco que todo juiz é um pouco psicólogo, porque na sala de audiências acaba sendo uma terapia coletiva. Sim. Então, cabe ao juiz, com sensibilidade, ouvir. E isso foi uma coisa que eu aprendi com um juiz do tribunal, aqui menciono o Dr. Carlos Alberto Godoy, com quem eu trabalhei, que sempre me dizia, a gente tem que ouvir as partes. E realmente, a gente ouvindo o trabalhador, dando oportunidade para ele ventilar as emoções e mostrar exatamente o que ele estava sentindo, o que aconteceu, a gente consegue extrair a verdade real, que é o que a gente objetiva lá no fim do processo. Mas respondendo à pergunta, caso realmente comprovado esse assédio moral, eu acho que o judiciário tem que agir com bastante rigor, arbitrando indenizações altas, né, compatíveis com a capacidade econômica do empregador, compatíveis com a reincidência ou não do empregador naquele tipo de situação, para justamente mostrar que nós estamos atentos e vigilantes para proteger as relações de trabalho e não deixar que haja vulneração ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que a gente busca proteger em relação à privacidade e intimidade do trabalhador. Pela sua experiência, as indenizações aí aplicadas contra as empresas, elas têm servido de alguma maneira para diminuir essa prática do assédio? Sim. Eu vejo, em relação à Blumenau, nós somos bastante rigorosos, né, todos os juízes que lá atuam, e principalmente coibindo aqueles casos que não são de assédio moral, né? Porque hoje a gente tem que cuidar, e aqui novamente eu invoco o princípio da razoabilidade e a cautela que o julgador tem que ter, porque hoje em dia virou uma indústria do dano moral. Então a gente tem que fazer essa peneira, vamos dizer, para realmente diferenciar o que é assédio moral e o que é um mero desentendimento entre o empregado e o encarregado que está representando o patrão. Agora, o arbitramento, sim, de indenizações compatíveis e que sirvam, que tenham essa natureza pedagógica, tem funcionado, e principalmente no caso, não só no caso do dano moral, a gente vê principalmente no caso de doenças profissionais também. Na sua opinião, qual que deveria ser o papel do Ministério Público do Trabalho em relação a esse tipo de situação? Um papel de fiscalização, né? Agora nós temos um ofício do Ministério Público do Trabalho em Blumenau, 2 procuradores do trabalho atuando. Eu conversava com a procuradora do trabalho e ela me disse que tem muitas reclamações com relação às empresas da região. Então, que eles estão tentando fazer justamente não só a fiscalização, mas também firmando termos de ajustamento de conduta, os TACs, né, que a gente chama, para compelir as empresas a cumprir determinadas cláusulas. E aí entraria, eu acho, essa questão da prevenção das doenças profissionais, do ambiente de trabalho, ser um ambiente sadio, para prevenir justamente essas ações que discutam essas questões de assédio moral ou de doenças profissionais. Tá certo. Juíza Maria Beatriz, nós temos que chamar mais um rápido intervalo. Nós já voltamos.